Boa noite. Boa noite, Cláudia. Vamos aguardar um pouquinho, né, doutor? O pessoal entrar na live. Uhum. Boa noite, pessoal. A gente vai esperar o pessoal entrar aqui, aí a gente vai começar a falar um pouquinho do tema. Boa noite, Solange. O pessoal na quarta-feira de carnaval tá firme e forte na live, né? Pessoal, tá mesmo, né? Pularam muito carnaval, mas estão animados. A gente vai desenvolver vários temas interessantes, né, doutor? Uhum. E Aproveitar sanar umas dúvidas que ficou da semana passada, né? bastante gente interagindo no Instagram, perguntando no direct. Vamos esperar mais um pouquinho e a gente já começa. Bom, vamos começar, doutor? Vamos? Então, vamos começar. Boa noite a todos. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre um tema essencial para a comunidade Nikkei, que seria a segurança previdenciária no Brasil e no Japão. A Daikoku sempre esteve muito comprometida em apoiar os trabalhadores que buscam oportunidades no exterior, e ao longo dos anos percebemos uma grande lacuna de informação sobre os direitos previdenciários em ambos os países. Muitos trabalhadores acabam não contribuindo adequadamente ou desconhecem os benefícios a que têm direito, o que pode comprometer a sua estabilidade financeira num futuro. Diante dessa realidade, nós decidimos, junto ao nosso setor jurídico, desenvolver um projeto que não apenas orienta, mas também facilita todo esse processo, garantindo que os decassegues possam planejar o seu futuro com mais segurança. Mais do que um suporte na jornada profissional, queremos oferecer tranquilidade e dignidade a longo prazo. Nessa live, vamos explicar em detalhes como esse projeto funciona, esclarecer dúvidas e mostrar como você pode se organizar para garantir os seus direitos previdenciários. Fiquem com a gente e aproveitem esse momento para entender melhor como proteger o seu futuro. Estamos aqui com o Dr. Fausto, tá? Eu vou apresentá-lo. Dr. Fausto Marcaça Baldo, ele é advogado com 25 anos de experiência com direito previdenciário, professor de direito previdenciário, especialista em direito previdenciário, especialista em regime próprio de previdência e mestre em direito previdenciário. Não poderíamos estar melhor assessorados, né, doutor? Bom, vamos lá, a gente vai falar um pouquinho, como da outra live, a gente teve muitas pessoas que mandaram muitas perguntas, né? Então, por conta dessa questão, a gente vai fazer algumas perguntas e o doutor vai responder a todas as perguntas de vocês, tá? Quem tiver perguntas, pode colocar no chat, tá, pessoal? Vocês podem ir digitando o que vocês tiverem de pergunta. Pode digitar que nós vamos responder a todas. Então, vamos lá. Vocês sabiam que pode somar o tempo de contribuição dos dois países e garantir a sua aposentadoria sem burocracia e sem perder dinheiro? Hoje, o nosso advogado especialista vai explicar como funciona o acordo previdenciário, quais são os erros mais comuns que podem te fazer perder dinheiro e como recuperar as contribuições pagas incorretamente. Além disso, vamos falar também sobre divórcio, casamento e inventário à distância, assuntos que impactam muitos brasileiros no Japão. Ou seja, você que mora fora, no exterior, como você pode estar fazendo qualquer um desses serviços sem sair do Japão. Nós teremos aquela parte das perguntas e respostas, tá? Que vocês podem colocar no chat, ok? Vamos lá, doutor? Vamos lá.
como funciona a aposentadoria entre Brasil e Japão. Bom, Cláudio, primeiro, boa noite a todos que estão nos assistindo, bom dia para quem está lá no Japão, né? Como é que funciona a aposentadoria, tanto aqui no Brasil quanto lá no Japão? É necessário cumprir alguns requisitos, tempo de contribuição e idade, isso varia de cada país. Só que em 2012, o governo brasileiro ele faz um acordo com o governo japonês para que a gente possa utilizar o tempo do trabalho no Japão aqui no Brasil e também vice-versa, para quem vai para o Japão no meio da vida e não pretende voltar. Então, hoje, a gente tem 3 cenários. Posso aposentar pegando o tempo do Japão e trazendo para o Brasil. Posso fazer o caminho inverso, posso pegar o tempo do Brasil e levar para o Japão, ou posso me programar para ter 2 aposentadorias, uma aqui no Brasil e outra lá no Japão. E uma aposentadoria não impacta financeiramente na outra. Não tem diminuição de valores. Cada aposentadoria é recebida de forma integral. Muito interessante, né, pessoal? Vamos lá. Então, essa parte, quem pode somar os tempos de contribuição e como funciona o acordo previdenciário entre os dois países? Quem pode somar o tempo de contribuição? Quem trabalhou formalmente aqui no Brasil e tenha trabalhado formalmente lá no Japão, independente do sistema previdenciário que estava vigente à época. Aqui no Brasil, além de ter trabalhado formalmente, existem algumas categorias específicas, como o trabalhador facultativo, que é aquele que não presta serviço nenhum, ele só recolhe para a Previdência. Esse tempo também pode ser somado. A gente vai ver mais para frente também que tem algumas possibilidades de aumentar o tempo recolhido por conta de algumas categorias específicas do trabalhador. Então pode ser somado, e aí que é importante para o pessoal entender é que eu somo o tempo de trabalho. Tanto que quem tem um pouquinho mais de experiência vai lembrar que a gente nem fala na aposentadoria por tempo de contribuição. Lembra? A gente fala aposentadoria por tempo de serviço. Foi importante para o acordo é o tempo de serviço trabalhado lá fora e o tempo de serviço trabalhado aqui no Brasil. Uhum. Tá. Então, no caso, por exemplo, doutor, se a pessoa trabalhou no Japão, mesmo que seja antes do Shakai Hoken, ela pode ter direito, desde que ela tenha trabalhado formalmente. Pode ser Shakai, pode ser o Kokumin, não importa. O importante é que a pessoa tenha ido de forma legal para o Japão, tenha trabalhado formalmente e retornado para o Brasil. Uhum. Trabalhando formalmente, tendo entrado no Japão de forma legal, esse tempo é possível trazer ele para cá. Uhum. Ótimo. Então, no caso, vamos supor, a pessoa tem uma dúvida: será que eu sou elegível? Será que eu tenho direito a essa aposentadoria? O que eu vou falar para vocês, pessoal? Todas as dúvidas vocês vão poder tirar através do nosso WhatsApp, tá? Então, nós vamos fazer algumas perguntas simples, né, para que a gente possa entender até que ponto vocês são elegíveis ou não, tá? E aí sim, sendo elegível, a gente vai passar para o setor jurídico para que eles possam falar com vocês, né, de forma sem compromisso inicialmente, e ver o que faz mais sentido para vocês, tá bom? Cláudio, uma coisa importante que eu esqueci de falar, não é só para o DKSEG, tá? O Gaijin, que vai trabalhar no Japão por matrimônio, tudo que for falado aqui hoje vale para o Gaijin também. Uhum. Por exemplo, no caso, doutor, então assim, a pessoa, num determinado momento da vida, ela foi para o Japão, ela trabalhou no Japão, mesmo que ela, isso não importa se ela se divorciou e não está mais lá, esse tempo que ela trabalhou no Japão, ele pode contar como contribuição aqui para a aposentadoria. Pode contar desde que tenha trabalhado formalmente, o tempo é garantido, independente da época, mesmo sendo anterior a 2012, que é a data de assinatura do acordo previdenciário. E aí o que é legal aqui na nossa live é que o acordo do Brasil-Japão é muito diferente dos outros acordos previdenciários.
ele protege mais o imigrante, né, o Nekaceng, do que os outros acordos com os outros países. Nossa, que Né? bacana Isso é isso, muito né? bom. Muito bom. Então significa que mesmo se a gente trabalhou antes de 2012, aquele pessoal lá que foi lá em 1999, o pessoal, principalmente, independentemente, eu não contribuía com nada, a pessoa, se trabalhou formalmente, ela é elegível. Ela é elegível. Olha, pessoal, muito legal. Vocês estão gostando? Aí vocês podem se manifestar aí no chat, colocar as perguntas, tá bom? Então vamos lá. Como somar o tempo de contribuição do Brasil e do Japão sem erros, doutor? Primeiro ponto é separar a documentação. Aqui no Brasil não tem muito segredo, a gente tem um documento que o INSS emite, que chama CNIS, CNIS, que é o nosso cadastro previdenciário, toda a nossa vida previdenciária dentro do INSS. Separar a documentação do Japão que tiver, se tiver o passaporte, o contrato de empreita, se for por empreita, a relação dos comprovantes de pagamento, tudo isso ajuda na hora de fazer a soma. O mais importante é ter pelo menos a documentação básica de saída do Brasil, para mostrar que a entrada no Japão foi com o visto correto. Uhum. Né? Porque aí a gente já consegue traçar o caminho para poder levantar toda a documentação necessária e conseguir computar o tempo aqui. Que legal. Ó, o Felipe Tedima, gostando muito. Para mim são 12 anos a mais. É isso aí. Muito legal, né, doutor? 12 anos faz uma diferença enorme. Por exemplo, para o homem, ele aposenta com idade, com 65 anos, e 15 anos de contribuição. Ele já tem 12. Hum, Dependendo da idade, do tempo que ele tem aqui no Brasil, ele já consegue, inclusive, aposentar. nossa, que legal, né, pessoal? Ó, tá vendo essa aí embaixo? Vocês estão vendo que tem um aviãozinho? Através desse aviãozinho, quando vocês clicam, vocês conseguem convidar as pessoas, tá? Caso vocês lembrem, né, de pessoas que eu acho que todo mundo conhece alguém que trabalhou no Japão ou que tenha trabalhado no Brasil, né? Uhum. Né, doutor? Essas informações, ela é para todas as pessoas, tá? Então, compartilha a nossa live, convida seus amigos, tá? Nós vamos fazer a live agora no próximo domingo também, né, doutor? Então é bem legal, vai ser às 8 horas da manhã, nós vamos colocar nas redes sociais para vocês, tá? É muito importante. Então compartilha a live para chamar as pessoas para que elas possam saber, né, dos direitos delas, tá bom? Vamos lá. Como consultar o seu tempo de contribuição no Japão e no Brasil, doutor? O tempo de contribuição no Brasil é muito fácil. O INSS hoje está todo informatizado, entra pelo EGOV, aquela senha padrão de todo o serviço federal, e puxa o extrato de contribuição. Lá já vai sair todo o tempo. O do Japão é um pouquinho mais complicado. Então, para a gente fazer uma conta mais simples, pelo menos se a pessoa souber quando o período que ela foi, desse período, quanto tempo ela realmente trabalhou lá, a gente já consegue pelo menos fazer uma contagem próxima. Pode variar aí 1 a 2 meses, mas a gente consegue ter uma ideia geral de como está a situação previdenciária. Muito bom, ok. É, Não, eu só queria dar uma dica. isso. Né? No decorrer da semana a gente recebeu bastante pergunta no sentido, eu estive fora do Brasil, fui para o Japão, não contribuí aqui, posso contribuir de forma retroativa? Não, não pode. Tá? Uhum. A contribuição depende de trabalho. Se estiver trabalhando fora, não tem como contribuir atrasado. Existe uma forma de contribuir concomitantemente, né, tanto aqui quanto lá, mas essa contribuição ela precisa ocorrer dentro do prazo de vencimento do mês. Uhum. Mas pro passado não tem como regularizar o passado no Brasil. Então isso é legal, né, doutor? Então o importante, pessoal, é a gente já entrar em contato, tá? Por quê? Porque aí você já pode tirar suas dúvidas e começa a fazer toda a sua parte do seu planejamento previdenciário,
né, para não deixar isso para depois e nem fazer de forma errada, Isso. né? Uhum. Então vamos lá. Como evitar erros que podem fazer você perder dinheiro na aposentadoria, doutor? Primeiro ponto, para quem não é empregado CLT, a gente tem várias categorias que são contribuintes obrigatórios da Previdência, aqui no Brasil, mas não tem emprego na carteira. Para esse pessoal, primeiro, tem que contribuir com o código correto. Uhum. E aí isso é um problema, porque a Previdência ela tem diversos códigos de recolhimento, e se recolher no código errado, talvez não dê para salvar esse período. Uhum. No Japão, é mais fácil, é só ter o trabalho formal, que lá não existe a figura por exemplo, do contribuinte facultativo, que é aquele voluntário que não tem atividade remunerada, mas quer ainda se aposentar. Então, lá o importante é ter um trabalho formal, ou como empregado, ou como dono de empresa, mas o importante é que seja formalizado. A gente acaba tendo um pouco mais de problema aqui no Brasil por conta do emaranhado de códigos e leis que a gente acaba tendo. Uhum. Entendi. Bom, vamos lá. Vamos responder algumas perguntas aqui, doutor, porque tem Vamos. muitas perguntas. Ai, que bom. Ainda bem, né? Vamos Uhum. lá. Bom, senhor Walter, minha dúvida é em relação ao tempo que trabalhei no Japão. Se posso recolher retroativo ou validar? No caso do seu Walter, ele não precisa recolher retroativo. É só ele validar, que é trazer esse tempo do Japão para cá. Isso é legal porque isso é feito via a nossa agência de previdência e uma agência previdenciária no Japão que eles que se comunicam. A gente não precisa fazer o procedimento correto, mas a maioria das informações é trocada entre as agências previdenciárias. Perfeito. E qual o tempo que o senhor trabalhou no Japão? Ah, nós perguntamos, né? Ele trabalhou 24 anos registrado, 1 ano no Exército e 9 anos. Peraí. 9 anos no Japão, recolhido por Kokumin Hokkei. Então ele tem 24 24 no anos. Brasil. Esse ano de exército, mesmo que se for aquele tempo obrigatório Uhum. de 1 ano, ele também conta. Então o Sr. Walter ele tem 25 anos de contribuição no Brasil. Com o mais 9, ele tem 34 anos de contribuição. Dependendo da idade dele, ele já pode trazer nesse tempo se aposentar aqui no Brasil por idade, se ele tiver mais de 65 anos, ou então ele pode se aposentar por tempo de contribuição recolhendo 1 ano que falta. Uhum. Né? Isso fazendo uma soma Bem, bem superficial. viu, seu Walter? Entre em contato com o nosso WhatsApp e para a gente poder dar um atendimento mais especializado, tá bom? Walter, o importante, não recolha valores atrasados, não há necessidade. Tá? Bom, vamos lá. Próxima pergunta da senhora Carla. Tenho 55 anos, contribuí uns 5 anos no Brasil e 20 anos no Japão, mas fui muito nova, não nos obrigaram a pagar, mas trabalhei em fábrica. Dá para puxar o tempo para aposentar por aqui? Então, senhora Carla, a idade em si não é um problema, tá? O que é importante? Se entrou formalmente no Japão, né? Se teve o trabalho formal, e aí pelo relato que teve, porque trabalhou em fábrica, dá para puxar esse tempo. Só que aí, no caso da senhora, vai faltar tempo de contribuição para aposentar antes dos 62 anos. E a senhora tem dois caminhos. Ou contribui para dar os 30 anos de contribuição, e aí não importa a idade que a senhora tem, consegue aposentar, ou espera chegar nos 62 para a mulher e aí consegue aposentar com o tempo que já tem. Ótimo. Contribuí 12 anos com o código 1163. Quando fui entrar com o meu pedido de aposentadoria, o INSS negou por pendência no código. O que aconteceu, doutor?
O código 1163 é um código muito específico. Trabalhador, aquela pessoa física que trabalha para outra pessoa física, que não é seletista. O que acontece? Esse tipo de código ele gera uma anotação dentro da Previdência que é necessário comprovar o trabalho. E aí tem dois caminhos. Se a pessoa realmente trabalhou, a gente consegue validar esse código ou até substituir por um código que não gere pendências, ou se realmente ela não comprova, ela errou o código, ela era o trabalhador facultativo e não consegue comprovar o código, pelo menos é possível recuperar os últimos 5 anos de pagamento. Nossa, olha só, isso é uma coisa ótima, né? Pelo menos não fica totalmente perdido. Isso, mas o importante é sempre recolher o código correto. Correto, né? Ok. Pessoal, tem muita gente dando um feedback muito positivo aqui, isso é muito legal para a gente, tá? Principalmente para a gente entender quais são as necessidades e tudo mais, tá? Porque realmente esse projeto, ele veio para ajudar, para a gente ficar, para a gente esclarecer, né? E para a gente não perder os nossos direitos, tá bom? Então, lembra esse aviãozinho que está aí na tela, para vocês compartilharem e convidar as pessoas para a live, tá bom? Vamos lá. Outra pessoa, muitas pessoas estão perguntando no chat, como posso analisar o meu caso? Pessoal, o procedimento é o seguinte, vocês vão entrar em contato através do nosso WhatsApp, que é o 11 91181 1717. Ele está também na nossa biografia aqui do Instagram, tá bom? E a nossa equipe vai te mandar um formulário bem rápido, com perguntas simples, para poder direcionar o seu caso para o nosso setor especializado sem compromisso, tá bom? Tem dúvida? Então entre em contato através do WhatsApp também, e aí o pessoal vai te mandar para o pessoal mais especializado para responder, ok? Vamos lá, tem mais perguntas aqui, doutor. Vamos responder todas. Dena Anjos, tudo bem? Boa noite, bom dia. Tenho aqui no Brasil tempo de contribuição, porém não tenho o requisito idade. Como acrescentar com o tempo do Japão? Bom, Nela, são coisas diferentes, tá? No Brasil, não existe só aposentadoria por idade. Tá? O Brasil é um dos poucos países do mundo que existe uma outra aposentadoria que é por tempo de contribuição. E essa não tem relação com a idade. Independente de ter ou não ter a idade para se aposentar, você sempre pode trazer o seu tempo de lá para cá. E aí, quando adquirir o tempo de idade, você consegue somando as contribuições, porque mesmo a idade exige 15 anos de contribuição, são 180 contribuições para a Previdência, e essas 180 contribuições elas podem ser somadas com o tempo do Japão, não precisa ter todas aqui no Brasil, ela pode sim trazer de lá para cá. Como o inverso também é verdadeiro, eu posso levar daqui do Brasil para o Japão. Uhum, ótimo. Vamos lá, próxima pergunta, senhor Felipe Tedima. Bom dia, boa noite, senhor Felipe. Isso quer dizer que quem não pagava Chacai Roquem, homens, também consegue? Fui para o Japão no ano de 2000 e retornei em 2012, mas paguei Chacai pouco tempo. Bom, senhor Felipe, boa noite ou bom dia, né? O Chacai era relativamente novo no Japão. Então, mesmo não tendo pago o Chacai, se for anterior à implantação do Chacai, consegue sim trazer o tempo de lá para cá. Uhum, é aquilo que o doutor falou. Apesar de ter sido em 2012 o acordo, né? Mesmo aqueles decassegues do início do movimento decasseg, eles trabalhando formalmente conseguem fazer essa contagem. Consegue. A primeira geração, né, a primeira leve, inclusive, de DKSEG que foi para o Japão trabalhar, consegue, mesmo tendo sido anterior ao acordo previdenciário. Uhum, ótimo. Pessoal, vão dando aí os comentários de vocês, vão colocando aqui no chat, tá? Que tem muita gente entrando agora, tá bom? As perguntas, vocês podem digitar quantas perguntas vocês quiserem aqui no chat, tá? Que nós vamos responder.
E também vão colocando também os comentários, se vocês estão gostando, o que vocês querem ver, né? O que é legal, tudo que é da parte jurídica a gente vai respondendo no decorrer das lives que nós vamos fazer aqui no Instagram, ok? Vamos lá. A Dena Anjos, novamente perguntando qual advogado que sabe desse acordo? Procurei um aqui na minha região de Santos e não sabem disso. Bom, nesse caso, Dena José, como eu expliquei, caso você queira entrar em contato com o nosso suporte aqui, você pode chamar no WhatsApp e eles vão poder te responder, tá? Porque aí nós temos nossa parte jurídica, que ela é especialista na parte de aposentadoria, tá bom? E lembrando, né, pessoal, as nossas consultas, elas são sem compromisso inicial, tá? Vocês podem perguntar, eles vão te perguntar fazer algumas perguntas básicas, e aí sim vai fazer o direcionamento, caso vocês queiram, tá bom? Vamos lá. Outra pergunta, doutor. Senhor Kenzo, vi a hipótese de caso volte para o Brasil, poder pegar o valor de volta. Estou enganado? Boa noite, Sr. Kenzo. Existe uma possibilidade de pegar parte do valor pago do Chacai, só que isso pode impactar no tempo da aposentadoria. Tá? E importante, resgatou a parte do Chacai, que é a cota do empregado. Retornou para o Japão, esse período não conta mais para a aposentadoria lá no Japão. Então isso impacta bastante na vida do Decaseg, Uhum. tá? Ok. Então, ó, tem um elogio aqui. A Lilian Takasso, que legal, ajudando a desvendar muitas dúvidas. Obrigada, Lilian, que bom. Isso aí. Mais uma pergunta, doutor. Michel, tudo bem, seu Michel? Bom dia, boa noite. Eu fiquei 5 anos no Japão e resgatei o dinheiro. Eu perdi os 5 anos de contribuição? Provavelmente sim. Tá, Mas que legal. boa noite, Michel. Desculpa. Precisa ver como foi feito esse procedimento de resgate, o que foi levantado e qual período que ele ficou no Japão. Uhum. Tá? Mas pode ser que impacte, sim. Ok. Então, vamos lá. Outra pergunta. É, do senhor Kenzo, novamente, tá? Uhum. Então, um arubaito não é válido? Espera só um pouquinho. Bom, vamos lá. Senhor Kenzo, que tipo de arubaito você fez? Se você puder colocar aqui no chat para que a gente possa responder mais adequadamente, tá bom? E a gente volta na sua resposta. Outra pergunta, doutor Lilian Takasso. No caso, quem tem visto permanente implica em algo ou não? Implica positivamente. Olha, Tá? Lilian. Boa noite, Lilian. A vantagem do visto permanente é que o seu trabalho formal é, ele está lá, né? Não corre o risco dele ser impugnado. Então ajuda bastante. Diferente de quem vai com visto de turista, por exemplo, eu no caso, né? Gaijin puro. Vou passar 90 dias no Japão. Com visto de turista eu não posso trabalhar. O trabalho que eu fizer lá ele não vai ser formal. Sim. E aí eu não consigo aproveitar esse tempo. Uhum. Ok. Então vamos lá. Para a última pergunta, então, por enquanto, e aí a gente vai voltar aqui na nossa apresentação. A Carla aqui hoje. Trabalhei 20 anos no Japão, registrado, mas não paguei imposto. Tem como trazer esse tempo trabalhado para o Brasil? Boa noite, Carla. Tem sim. Tá? Como ela trabalhou formalmente, aí 20 anos ela pega, inclusive a fase anterior ao Shakai, é possível trazer esse tempo para o Brasil sem problemas, desde que faça o procedimento previsto no acordo de previdenciário. Ok. Então vamos lá. É, Quais são alguns erros, né, doutor, que às vezes a pessoa pode pensar?
achar que não tem direito à aposentadoria porque contribuiu pouco tempo, né. Então, pessoal, assim, a gente acha, né, "Ah, eu trabalhei há muitos anos atrás", essa questão de quem foi lá os primeiros decassegues, né. Então, assim, não caso vocês tenham dúvidas, entre em contato com o WhatsApp, através do nosso WhatsApp, que eu acho que vocês vão ter mais, informações, né, em vez de achar: "Ah, eu contribuí pouco tempo", né, etcétera, tá bom? Cláudio, o importante é deixar claro para o pessoal, todo tempo é tempo. Né? Às vezes, por causa de 2, 3 meses, a pessoa não consegue se aposentar. O pior, é, existe algumas situações que a pessoa se acidenta, né? E aí não tem o tempo necessário. Então, às vezes, 1, 2, 3 meses que conseguiu trazer de lá para cá, consegue uma aposentadoria por invalidez. Olha, muito interessante essa parte Né? também. Por isso que eu sempre falo para meus alunos, todo tempo é importante. Uhum, ok. Vão colocando as perguntas aí, tá, pessoal, que a gente vai continuar aqui falando desse tema, que é a parte da aposentadoria, tá? Doutor, aposentadoria especial, quem tem direito? O que, que é aposentadoria especial? É, é uma aposentadoria direcionada para determinados empregados que eles são tratados de forma diferente. Eu acho que o mais interessante aqui para o tema de hoje, até pela história dos imigrantes japoneses no Brasil, são os trabalhadores rurais. Sim, muito. Né? Rural é um trabalhador muito protegido, sempre foi. Dependendo da época, ele não precisa ter contribuído nada. O trabalho rural ele pode ser incluído para todos os membros da família que viviam na mesma residência que o pai trabalhava na roça. E pega inclusive crianças com mais de 14 anos, elas já são consideradas como rural por unidade familiar. Já consegue ter tempo a partir dessa idade. Já começa a contar. Já começa a contar. E com uma grande vantagem, não precisa comprovar a contribuição, porque na prática eles não contribuíam. Né, a gente pegar aí a década de 80, aquela família que trabalhava na sua pequena terra, que tinha aquela produção rural de economia familiar, ninguém contribuía. Uhum. Precisava contribuir? Também não. Essa que é a grande vantagem, mas o tempo conta? Conta. Conta. Nossa, muito interessante, né, pessoal? Quem vocês conhecem aí que, né, já trabalhou e teve uma família, na verdade, né, de agricultores e Uhum. mais, então seria um benefício muito E interessante. aí para o pessoal da live, eles conseguem hoje, se teve trabalho rural, incorporar o tempo de rural, somar com o tempo formal e ainda trazer o tempo do Japão para cá. Muito interessante. Então vamos lá. Eh, temos mais algumas perguntas aqui. Pergunta, o Akai, boa noite. Gostaria de saber, mesmo somando esse tempo de Japão, precisa ter 62 anos de idade? Wakai, Wakai, boa noite, tudo bem? Então, depende. Tá? E agora vem o problema da nossa previdência aqui no Brasil. Né? A gente tem várias leis previdenciárias. É, Desde 88 até agora, até 2019, que foi a última alteração previdenciária, tivemos várias regras de transição. Então, dependendo da forma de aposentadoria que for buscar, por exemplo, aposentadoria por tempo de contribuição, não há necessidade da idade. Agora, a aposentadoria por idade, sim, aí é um conjunto de tempo mínimo de contribuição, 180 contribuições, que dividido por 12 dá 15 anos, mais a idade mínima, 62 para mulher, 65 para homem. Uhum, ok. Vamos para mais uma pergunta. Tenho somente o passaporte, aquele antigo. Olha, essa pergunta é muito interessante, porque para os primeiros decassegues, eles realmente são essas dúvidas que mais aparecem, viu, doutor? Tenho somente o passaporte, aquele antigo, pois fui para o Japão em 91. Consigo comprovar o tempo trabalhado lá? Trabalhei formalmente em uma empreiteira. Consegue, aliás, é o passaporte antigo que precisa ter, porque é nele que está seu visto, e com ele a gente consegue
buscar a empreiteira, a fábrica que trabalhou, consegue buscar informações na prefeitura. Tendo esse passaporte, já é metade do caminho andado. Ó, que coisa boa, hein? Kyoda-san, desculpa. Só retornando aos trabalhadores especiais, que além do rural, a gente tem também mais duas categorias. Professores de ensino fundamental e médio, também aposenta com menos tempo, chegou a aposentar há uns anos atrás com 25 anos de contribuição sem idade mínima, só que só pode ser professor do ensino fundamental e médio, universitário não conta, e tem também os trabalhadores em atividade de risco, os trabalhadores insalubres, em ambientes insalubres, e aqueles em ambientes perigosos. Também aposentam com menos tempo. Uhum. Tá? Tanto aqui no Brasil como no Japão, porque na hora de emitir a documentação daqui para o Brasil para o Japão, essa informação vai, que eles são trabalhadores especiais. Uhum. E aí é como se fosse um cheque. Aí o cheque daqui sai correto lá para o Japão. Olha, que interessante, né, pessoal? É isso aí. Vão colocando as perguntas, tá bom? E vão dando sugestões aí, quem tiver, para a gente entender quais são as nossas necessidades, né? Então, vamos lá, falando um pouquinho aqui, um resumo do nosso bloco. Então, já vimos que é possível se aposentar nos dois países, né, doutor? Sim. Recuperar contribuições pagas de forma errada e evitar prejuízos. Mas agora nós vamos falar de uma outra questão muito importante: como resolver casamento, divórcio e inventário sem precisar sair do Japão. Caso tenham perguntas da parte de previdência, tá? Que foi o nosso segundo bloco, vocês podem colocar aqui que nós vamos responder no finalzinho, tá bom? Vamos lá, doutor. Na parte do como se divorciar no Brasil estando no Japão. Com esse mundo globalizado que a gente tem hoje, não há mais necessidade de retornar para o Brasil para se divorciar. O divórcio pode ser feito aqui, desde que o casamento tenha sido realizado aqui no Brasil. Ele pode ser feito à distância, mesmo as partes não estando aqui. E aí o divórcio ele pode ser de forma amigável, e aí ele é muito rápido. Depois que levantou a documentação, se não tiver menor de idade envolvido, em uma semana até 10 dias, o divórcio se encerra. Tá? Não precisa mais separar, pode divorciar direto. E aí pode ser também litigioso, que é quando uma das partes não quer assinar o divórcio. No caso do litigioso, aí não tem jeito. O divórcio litigioso ele precisa ser judicial. Mas da mesma forma, não é necessário as partes estarem presentes no Brasil. Não preciso mais retornar do Japão para vir para cá, para regularizar a papelada, para retornar para lá depois. Ok. Vamos lá. Doutor, aqui uma pergunta. Como funciona o divórcio à distância e quando ele pode ser negado? Bom, o divórcio à distância pode ser feito de duas formas: via cartório e via judicial. No cartório, a única forma dele ser negado é se as duas partes não quiserem assinar a documentação. Aí não tem divórcio. Aí não tem divórcio, amigável. Tá certo. Tá? O judicial, aí não tem como dar errado. Porque é o juiz que vai determinar o divórcio, e aí, mesmo que a outra parte não queira, Divorciar. vão separar. Tá bom. Ok. Então vamos lá. Doutor, como fazer o inventário ou partilha de bens sem sair do Japão? Outra questão muito comum é o inventário ou a partilha também pode ser feita via cartório. Também não há necessidade de retornar do Japão para o Brasil para resolver isso. E aí o importante é a documentação estar correta. Ou pelo menos saber onde estão os bens que vão ser inventariados, para a gente poder buscar a documentação. A documentação estando correta e não tendo menor de idade ou incapaz envolvido, o inventário pode ser feito no cartório. E aí também, coisa de 10 dias, já está finalizado. O inventário no cartório ele é mais barato e ele é mais rápido.
Havendo menor de idade ou algum incapaz envolvido, aí a opção do cartório não é mais viável, o cartório não faz esse procedimento, e aí tem que ser judicial, que aí o tempo varia conforme cada vara dentro do fórum. Né? Aí não tem como estimar o tempo. Uhum. Ok. Então, se um parente faleceu no Brasil, como herdeiros no Japão pode resolver a divisão de bens? Seria isso que o senhor acabou de falar. Isso, e o importante é que eles já venham, pelo menos, desenhado como que vai ser feita a divisão de bens caso tenha mais de um herdeiro. Se cada um vai receber uma parte de todos os bens, se um bem vai ficar para um e outro bem vai ficar para outro. Né? No divórcio amigável, não tem discussão. Né? Já chega com toda a documentação pronta, a divisão pronta, e só é feita a escritura e Ok. assinado. Uhum. Tá. Se o inventário não for feito no prazo, os bens podem ser bloqueados ou até perdidos? Então, qual que é a consequência de não realizar o inventário no prazo? O falecimento aqui no Brasil determina o recolhimento de um imposto, imposto de transmissão causa-mortes, famoso ITCMD. Tem 60 dias de prazo para recolher esse imposto. Recolheu fora do prazo, multa, juros e correção monetária. Esse é o impacto. Outro problema são os bens imóveis e veículos. Por quê? Porque a administração dos bens ela fica reduzida. Por quê? Porque só o proprietário que tem o pleno direito de trabalhar com esses bens. Um bem que não foi inventariado, ele não pode ser vendido. Dependendo de como for feita a locação, se for para um órgão público, por exemplo, essa locação não é feita, porque o titular do imóvel, que é o falecido, ele precisaria assinar. Isso pode impactar. O imóvel ele pode ser perdido em caso de atraso de imposto. O não recolhimento do ITCMD pode gerar uma execução fiscal e aí pode penhorar imóveis Uhum. ou outros bens. Ok. Hum, Então, uma pergunta: quem tem o inventário atrasado ainda pode regularizar? O que Pode. fazer, doutor? O primeiro passo é procurar um advogado. Uhum. Procurou o advogado, precisa, nesse caso de inventário atrasado, aquilo que não foi feito à época, é necessário ir à Secretaria da Fazenda por conta do cálculo do ITCMD. Lembrando, o pessoal que é mais novo da live talvez não lembre, mas a gente teve várias moedas. Uhum. Verdade. Né? Desde da década de 80 para cá, nós tivemos N moedas. E isso influencia no cálculo do valor venal do imóvel, que é aquele valor, o valor do IPTU do imóvel. E aí acaba impactando também no preço a base de cálculo, né, do imóvel ou do veículo para poder gerar a guia. E aí esse serviço é feito na Secretaria da Fazenda. E aí depois verificar se o inventário ele é judicial ou administrativo, que é aquele feito no cartório, fazer é, gerar as guias de pagamento, verificar se a cadeia da herança está preservada, se ninguém mais faleceu no meio do caminho. Isso não é um inventário em cima de outro inventário. Inclusive, eu estou com um caso que são 4 inventários consecutivos, e vai ficando cada vez mais caro, porque são atos diferentes. Mas é possível regularizar. É um pouco mais de trabalho, mas é possível. Ok. Hum. Bom, pessoal, tem um pessoal aqui que está fazendo perguntas, né? Pode fazer pergunta de qualquer tema que a gente está abordando, tá? Que no final a gente vai responder todas as perguntas, tá bom? A gente vai falar agora um pouco como casar no Brasil sem estar presente. Por incrível que pareça, é possível casar sem estar presente no seu próprio casamento. Né? Existe também todo um procedimento a ser feito. Impacta no prazo? Pouca coisa, aumenta o prazo uma semana a mais. Toda a formalidade do casamento com ambos os cônjuges é a mesma para o casamento à distância e ele tem plena validade em qualquer lugar do mundo.
E um detalhe, a certidão de casamento, inclusive, não tem diferença. Ninguém é a mesma, ninguém sabe que o cônjuge fugiu do casamento. Ok. É, Bom, vamos lá. Mais uma pergunta aqui, doutor. Existe algum caso em que um casamento à distância pode ser anulado? Não, só se houver fraude em algum ato. Fora isso, o casamento à distância, ele é idêntico ao casamento presencial, tá? E aqui só uma dica, quando a gente fala em casamento à distância, não é casamento religioso. O Brasil ele tem uma figura de casamento, que é o casamento religioso com fins civil, que é como se tivesse feito casamento no cartório. Não é esse casamento que a gente está falando, porque aí cada religião tem a sua regra para que isso aconteça. A gente está falando no casamento via cartório. Ok. Então, aqui um resumo do bloco. Nós vimos que há formas seguras e legais de resolver essas questões, né, como casamento e inventário, sem precisar sair do Japão, né? E agora nós vamos para o quarto bloco, que já é a parte de perguntas que faltam responder, tá? E já vamos. Espera só um pouquinho, pessoal, que eu estou lendo aqui. Vamos lá, para as perguntas, perdão. A Carla, a Kiyoshi, fui para o Japão em 91 e voltei em 2009. Como disse, não contribuí. Em 2016, tive câncer, terminei o tratamento, mas faço exames anuais. Tomo os remédios ainda. Me ajude para aposentadoria para quem teve câncer. Bom, Cláudio, espero que você esteja bem. O câncer, para a Previdência, é uma doença diferente das demais. Tá? Primeiro, para a Previdência, nunca a cura. Esse é o primeiro ponto. A remissão não quer dizer necessariamente cura. Aí precisa ver, porque a aposentadoria por invalidez, por exemplo, ela tem uma série de requisitos. Precisa ver carência, qualidade de segurado, quando que foi o marco inicial da doença, que é a data do início do afastamento. Né? Aliás, advogado previdenciarista é cheio de sigla. Tá? Então a gente precisa ver a dia. Então, é possível aposentar? Sim, é possível. Mas precisa de análise de documentação, de laudo médico, de tratamento. Inclusive, para quem se aposenta depois por conta do câncer, ou teve câncer após a aposentadoria, essa pessoa é isenta, inclusive, de imposto de renda. Existe uma lei no Brasil que dá isenção para doenças graves, câncer é uma delas, e o câncer, como eu disse no começo, ele não tem cura para. Deixa claro que é a cura jurídica. Uhum. Tá? A pessoa sempre vai ser portadora da doença, então no caso do câncer em especial, mesmo que a pessoa esteja já em remissão, há mais de 5 anos, inclusive, ela consegue a isenção do imposto de renda. Uhum. Olha, muito, muito legal isso, né, Carla? Espero que tenha ajudado, tá bom? Só voltando aqui, Nabras, tá? Boa noite, bom dia, tudo bem? Está perguntando qual o contato do doutor. Entre em contato através do nosso WhatsApp, tá? Que nós faremos o direcionamento para o setor jurídico, ok? E eles vão poder fazer uma análise mais de caso a caso. Cara, eu só esqueci de falar uma coisa, tanto para Carla quanto para o Walter, tá? Tá. Que aí eu quero aproveitar, inclusive, para falar para os demais. Nós não temos prazo legal para isso, tá? Não há prazo para trazer esse tempo do Japão. Tá? A gente tem desde que ele não esteja aposentado, a gente consegue trazer esse tempo do Japão. Não há prazo para isso. Ah, fui lá na década de 80. Ok. O tempo não tem prazo para fazer esse requerimento. Agora, e se a pessoa tiver aposentada? Aí tem prazo. Uhum. Aí a gente tem um prazo de 10 anos para poder fazer a revisão da aposentadoria. Ok. E no caso dessa revisão, doutor, ela pode
aumentar o valor se for constatado que a pessoa tem o direito e essa aposentadoria pode aumentar ou diminuir? Aumentar sim, diminuir nunca. Olha, A Previdência ela tem uma normativa interna, a nossa Previdência, que fala que em caso de revisão, se a revisão por incorporação de tempo ela fica menor do que a que recebe hoje, como a pessoa tem a possibilidade de excluir períodos, permanece o valor que ela está recebendo. perfeito. Obrigada. Vamos para a próxima pergunta. Nakazato Mari, boa noite, tudo bem? Aposentadoria por tempo de contribuição de ambos os países. O valor seria o salário mínimo? Ótima pergunta. Excelente pergunta, Cláudia. E eu vou responder da forma que todo advogado responde. Depende. Depende, porque a aposentadoria por tempo de contribuição é feita pela média das contribuições. Uma coisa eu já posso adiantar: se a contribuição for sempre na base de um salário mínimo, a pessoa vai aposentar com um salário mínimo. Se contribuiu mais, aí precisa fazer o cálculo da média aritmética. Aí é cálculo. Ok. Próxima pergunta, a Quirinha. Boa noite, tudo bem, Quirinha? Gostaria de saber se tenho como aproveitar o tempo que trabalhei no Japão, mas não tenho nenhum comprovante que trabalhei lá. Retornei para o Brasil e já tenho 17 anos de carteira registrada. Olha, bastante tempo. Ó, É, o interessante seria ter pelo menos o passaporte, né? E algumas outras informações, como cidade que trabalhou, a fábrica que trabalhou, pelo menos para tentar um contato com a prefeitura lá do município lá no Japão. Mas, pelo menos na teoria, é possível sim. ó, que ótimo. Bom, pessoal, é, temos mais algumas perguntas aqui, mas tem um pessoal também perguntando, né? Como que eu faço para entrar em contato, tá? Entre em contato através do nosso WhatsApp, tá? Que é o 11 91181 1717, tá? Ele tá também no link da nossa biografia aqui no nosso perfil do Instagram, ok? Através desse WhatsApp, o pessoal do nosso time vai responder para vocês, ok? E as perguntas básicas vão passar um questionário bem simplesinho para que vocês possam informar, né, os dados e tal, para a gente poder, para que o pessoal do nosso setor jurídico possa entrar em contato com vocês, ok? Vamos lá. Doutor, tem mais algumas perguntas. Vamos responder. Como saber quanto tempo de contribuição já tenho nos dois países? Bom, no Brasil, CNIS não tem segredo. E aqui uma outra informação importante: pode ser que o CNIS esteja com menos tempo do que o correto. Então é importante confrontar o CNIS com a carteira de trabalho. Porque às vezes passa, a gente tem um período aí que cada empresa informava por guia para o INSS. Então é bom sempre conferir os dois, ou para aquelas pessoas que contribuem no carnê, aquele carnezinho marrom, né? Também é importante contar o tempo do carnê. No Japão, é o tempo que trabalhou. Lá é mais simples. Trabalhou, é esse o tempo. Ok. Quem voltou para o Brasil há anos ainda pode pedir aposentadoria no Japão? Pode, e aí é importante que precisa seguir as regras do Japão, Ok. tá? Mas pode. Se um trabalhador pagou contribuições indevidas, como pedir reembolso? No caso do Japão, é mais difícil pagar contribuição indevida, porque não existe a figura do contribuinte facultativo, né? As contribuições vêm do próprio trabalho. O que pode ser feito é pedir, quando vem do Japão para cá, e tem aquele prazo de 2 anos, a restituição de parte do Sakai. Uhum. Ok. Mas aí impacta no Na aposentadoria, no tempo, né? empate. Ok. Quais os prazos para pedir aposentadoria pelo acordo previdenciário, doutor? Essa é a maior vantagem do acordo previdenciário Brasil-Japão. Não tem prazo.
Uhum. A gente aqui no Brasil, nós nunca perdemos o direito de pedir aposentadoria. O que tem prazo é para revisão, mas para aposentadoria, não importa se foi para lá depois ou antes de 2012, desde que tenha trabalhado e adquira os requisitos para aposentar aqui, pode solicitar aposentadoria. Perfeito. Vamos lá. Tem mais algumas perguntas aqui. Da Nakazato Mari. Uhum. Juntando Brasil e Japão, como calcular? Então, o cálculo, de uma forma mais simples, ele é somar a quantidade de meses trabalhados, tanto aqui no Brasil quanto no Japão, e dividir por 12. Por quê? Porque aí a gente consegue ter uma ideia de quantos anos tem de trabalho em cada país. Uhum. E aí, soma. Aí a soma é simples, soma um e soma o outro. Aí não tem muito segredo. Ok. Bom, acho que tem uma última pergunta aqui, doutor. Meu pai e minha mãe trabalhou no Japão há muitos anos e voltaram para o Brasil. Ele ou ela, né, ainda podem solicitar aposentadoria? Pode solicitar aposentadoria, e aí o procedimento, nesse caso, se já tem a idade, por exemplo, para aposentar, ou somando o tempo de lá com o tempo daqui, já pode fazer no único requerimento pedido de junção dos tempos e da concessão da aposentadoria. Ótimo. Bom, pessoal, acho que as perguntas terminaram e foram muitas. Infelizmente, estamos chegando ao fim da nossa live, mas vocês podem continuar acompanhando, né, o nosso perfil aqui da Daikoku para mais informações. Nas postagens, vocês podem colocar suas perguntas também, que nós vamos respondendo, né? A gente já entra a live com perguntas e durante a live também vocês podem perguntar, tá bom? Se você quer um atendimento, então, só lembrando, especializado sobre aposentadoria, inventário ou divórcio internacional, entre em contato através do nosso Instagram, pode ser nossas mensagens, o nosso WhatsApp, ok? E vocês vão falar diretamente com o nosso time, tá bom? Gente, muito obrigada a todos que participaram. Doutor, muito obrigada pela sua disponibilidade. Cláudia, eu que agradeço, é sempre um prazer. Responder, tá bom? Então, pessoal, se essa live te ajudou de alguma forma, deixa um gostei nos comentários lá do nosso Instagram, compartilha com quem precisa saber disso, tá? A nossa live vai ficar gravada por 24 horas, essa live, para que vocês possam rever ou compartilhar com as pessoas, tá bom? E a gente agradece muito a presença de todos. Obrigada, muito obrigada a todos. Boa noite. Boa noite, Boa professor. noite.